Muito bem, gente. Muito boa noite. A paz do Senhor para todos. Hoje estaremos ministrando aula dos livros históricos. Estamos já nas aulas finais. Ainda esse mês, 3 professores vão estar ministrando os livros poéticos. No caso, nosso presbítero Samuel de Frecheirinha, nosso pastor Laerte Cavalcante vai estar ministrando o livro dos Salmos e nosso pastor Rudney, lá de Nova Russas, vai estar ministrando a aula restante. Eu sou muito grato a todos vocês que hoje estão junto aí a aprender mais um momento todo especial que vamos estar ministrando para vocês. Muito bem. O livro de Esdras, ele abrange mais ou menos 80 anos da história pós-exílica do povo judeu. Foi escrito por Esdras, sacerdote e escriba, em 450 a 420 a.C. Muito bem, para nós compreender um pouquinho do livro de Esdras, este livro ele relata, né, como Deus cumpriu suas promessas proféticas através do profeta Jeremias. Jeremias, né, um profeta usado por Deus, ele disse que o povo de Israel ia passar 70 anos no cativeiro. Assim como a deportação para a Babilônia se deu em 3 períodos: a restauração, o retorno também. Né? Eu vejo assim como uma questão de missão. O que podemos aprender em relação ao cativeiro? Não realmente só a relação ao cativeiro, mas também a saída do cativeiro. O que o povo de Israel aprendeu durante esses momentos, que eu considero também como uma revelação especial de Deus, através de atos de desobediência, no caso, o povo de Israel teve, ao ponto de eles passarem por esse processo do cativeiro. Não só a questão de passar por ele, mas a questão da restauração, de como é que eles saíram, o pensamento deles, a consciência deles em relação a este momento de experiência. Eu trago um pouquinho assim para nós. Muitas vezes somos tentados, muitas vezes somos passados por momentos que, às vezes, é considerado como um cativeiro, que nos leva a crises, nos leva a dúvidas, a incertezas, mas diante dessas situações, nós podemos perceber o agir de Deus na nossa vida. Não foi diferente do povo de Israel. O mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento, que permitiu esse cativeiro, assim também Deus muitas vezes permite passarmos por essas experiências, consideradas como deserto. Eu vejo como uma forma de Deus restaurar a nossa visão, a nossa audição e a nossa percepção. E para isso nós podemos ver que o povo de Israel passou 3 momentos. O primeiro momento foi no ano 538, mais ou menos, 50 mil exilados retornaram sob a liderança de Zorobabel e Jesua. O segundo momento, né, eu posso até afirmar como diáspora, né, que é o retorno do povo à sua terra. O segundo momento foi no ano 457 a.C., e 17 mil voltaram liderados por Esdras.
E o terceiro momento foi no ano 444 a.C., que foi o restante do povo liderado por Neemias. Então, os dois primeiros momentos, ou retornos, estão registrados dentro do livro de Esdras e o terceiro no livro de Neemias. Interessante, né? É o processo, né, que Deus permitiu que assim o povo passasse por esses três momentos tão especiais que gerou um amadurecimento a esse povo de Israel. Observe que Deus despertou o povo juntamente com os sacerdotes para a edificação da casa de Deus. Ele supriu as necessidades materiais e permitiu que os utensílios da sua casa, tomados por Nabucodonosor, fossem levados de volta a Jerusalém. Eu estava até comentando com alguns irmãos da escola bíblica a importância da casa de Deus. Às vezes eu fico me indagando, talvez agora eu possa fazer essa pergunta a vocês. Será que Deus ele se interessa em paredes, portas, janelas, utensílios? Através dos livros de Neemias e de Esdras, nós podemos perceber que Deus ele se importa. Deus ele desperta o seu povo, juntamente com as lideranças eclesiásticas, para a edificação da casa de Deus. Olha a importância, né, de os cristãos se congregar. Como é importante o cristão estar participando de uma união com os seus membros, os seus irmãos em Cristo. Não é à toa que o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, meus irmãos, e para se ter união é importante ter um lugar. E este lugar, ele tem que ter uma natureza, e um propósito e uma finalidade. Observe que não somente o lugar era santo, mas todos os tecidos que foram saqueados por Nabucodonosor. Quer dizer, Deus se preocupou com todos os detalhes e, através dos retornos dos utensílios para Jerusalém, como ocorreu. Não só vejo o interesse de Deus em que o seu povo perceba a importância do lugar e a importância que tudo é sagrado, desde os utensílios, como lugar, como também aqueles que adentram a este lugar. Como é importante. Então, por isso que Deus despertou no povo, os sacerdotes, para trazer esse resultado, que é a edificação da casa de Deus. E nós, no sentido espiritual, nós somos casa de Deus. Então, nosso coração, nossa mente, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Como é importante, meus queridos, nós compreendemos, temos ciência da questão desse propósito, do porquê este templo, que sou eu e você, somos morada do Espírito Santo de Deus. Assim como Deus, ele colocou essa finalidade, tudo que é sagrado, voltar para o sagrado. Assim como a criatura que Deus criou, e pela sua desobediência saiu da presença de Deus, assim também, quando ele se conscientiza pela sua mente que precisa retornar para perto daquilo que é santo, que é Deus, então ele precisa compreender este grau de santidade que cada um tem que ter. Muito bem. Já em Jerusalém, Jesua e Zorobabel edificaram um altar a Deus.
e ofereceram sacrifício. Observe, meus queridos, o propósito de Deus em usar esses comportamentos humanos para colocar um altar, para a edificação, para oferecer um sacrifício a Deus. Né? Aí eu vejo isso como Paulo escreve nas suas cartas. Observe o que ele diz. Ó com Não, rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando eu adentro num livro histórico de Neemias e Esdras, eu vejo este fundo de moral que Deus usa seu povo para gerar futuros exemplos para a igreja que ia nascer após a ressurreição de Cristo. Então, meus irmãos, vamos lá. Observamos que quando há um propósito, algo determinado, algo precisa ser feito. Então, não demorou muito a construção do templo. E nós observamos lá em Esdras 3, 10, 11, diz: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, aparamentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Deus, Rei de Israel, e cantavam revezes, louvando, celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou o Senhor pela fundação da casa de Deus. Houve grande júbilo. Observe o propósito do louvor dentro da casa de Deus. Surge uma pergunta, vai ficar no ar. Como é que tua casa está? Está louvando a Deus? Jubilando ao Senhor? Exaltando ao Senhor? Com alegria? Apresentando a Ele um cântico, sabendo que Ele é o nosso Deus? Observamos, queridos e minhas queridas irmãos e irmãos, quando o povo de Deus se alegra, uma das coisas que se desperta é a fúria dos inimigos. O que nós podemos aprender com esta lição é maravilhoso. Os opositores procuravam infiltrar-se no meio do povo de Deus. Está lá no capítulo 9, capítulo 4, melhor dizendo, fingindo estar interessado na construção da obra por causa de uma falsa acusação, rebeldia do povo de Jerusalém. O rei da Pérsia ordenou a paralisação da obra. Olha isso. Tem um ditado que diz, né? Mas muito cuidado com os bons propósitos que aparecem por aí. Nós temos que ter prudência, tem que ter vigilância, cuidado. E nós precisamos ter esse cuidado para realmente, né? Tem muitas pessoas que dizem que tem um coração bom, coração de ouro, mas você não conhece as intenções. A melhor coisa que tem na nossa vida é quando estamos na direção e na vontade de Deus. Observe que quando o povo estava ali adorando, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, pela edificação da casa de Deus. Observe que os seus inimigos interessados
não do bem-estar do povo, da alegria do povo. Eles estavam furiosos. Estavam lá no meio do povo, procurando alguma situação para gerar um comportamento que viesse desagradar a Deus, que viesse totalmente levar o povo à rebeldia. E isso realmente aconteceu. Isso realmente levou Deus permitir ao rei da Pérsia paralisar a obra. Que lição maravilhosa. Quantas vezes na nossa vida você está fazendo um trabalho na casa de Deus, está tendo alegria, a presença de Deus está lá fortemente, o trabalho começa a crescer, de repente o inimigo ali aparece através de ações que parecem lindas e maravilhosas. Tem caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim é perdição. O povo acha bonito, igual nós, pegamos um trabalho na obra de Deus, a gente vê o trabalho crescendo, Deus abençoando, a presença de Deus ali constante. Aí, de repente, aparecem situações, aparecem coisas, situações, e achamos que, oh, coisa linda, olha, esse irmão, essa fulano, o fulano está gostando tanto do nosso trabalho, mas não sabe que por trás de tudo há más intenções. Às vezes pensamos que estamos, aquelas pessoas estão ajudando, estão nos colocando, nos distanciando da vontade de Deus. Então, vamos ter cuidado, vamos ter vigilância, prudência, para nós não perder nossas bênçãos. É muito importante estar na direção e na vontade de Deus. É muito importante, irmãos. A Bíblia, ela é uma bússola, ela nos direciona para ter cuidado. Olha, aconteceu isto, no tempo tal, o povo tal, porque veio inimigos que se infiltrou, mas lá dentro dele tinha raiva, tinha ira, não queria o bem-estar do povo. Então começou a, o quê? A colocar entre o povo desunião, rebeldia, desamor, contenda, discórdia. Olha, está vindo o departamento tal, está melhor do que o departamento tal. O departamento X, o fulano está lá, o departamento X falou que o teu departamento não presta. Aí a gente fica ouvindo estas coisas. Nosso coração começa a se entristecer. Nós começamos a tirar o foco que é de Jesus para as situações que o inimigo coloca. Por isso que é muito importante ter prudência, ter vigilância, ter cuidado, porque o inimigo quer roubar a nossa bênção. Ele não aceita o teu desenvolvimento e nem do trabalho que tu faz dentro da casa de Deus, como aconteceu com Israel. Que lição maravilhosa, meus queridos. Que o Espírito Santo de Deus possa iluminar nossa mente, nosso coração, para não se deixar ser envenenado, né, pela discórdia, pelo ciúme, pela inveja, por tudo isto. Que tudo que há em mim bendiga seus nomes, se a obra de Deus está crescendo, no meu departamento, no departamento X ou Y, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. O mesmo Deus do departamento X é o mesmo Deus também do teu departamento. Aleluia. Observe que o rei paralisou, não ninguém vai fazer mais nada. Às vezes os nossos pastores, né, vê que algo está dando errado, e vamos parar aqui. A gente se entristece. Então, meus irmãos, ela durou até as exortações dos profetas Ageu e Zacarias. Estes homens foram movidos pelo Espírito de Deus e instigaram o povo a recomeçar a construção. E, novamente, a oposição se levanta, vai se levantar.
Mas o Deus que tu ama, o Deus que colocou você na frente de um departamento, está na tua vida. Confia nele, que Deus vai te dar vitória. No capítulo 7, começa a descrição do retorno do segundo grupo de exilados, liderado por Esdras, um homem que, segundo a Bíblia diz, lá no verso 10, tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Observe que o povo estava totalmente desorientado. O que eu tomo por lição, muitas vezes ouvimos muitos conselhos e achamos bons e agradáveis aos nossos ouvidos. E esses bons conselhos nos desorientam. Não percebemos mais o plano e o propósito de Deus. Então, Esdras percebeu essa desorientação do povo de Deus. Qual foi o melhor caminho? Foi preparar o seu coração, preparar a sua vida, colocou a sua vida no altar e começou a buscar as leis, os ensinamentos e os estatutos. Olha que coisa linda. Então, entre os capítulos 6 até o capítulo 7, houve um intervalo de mais ou menos 70 anos. E é durante esse período que os eventos descritos no livro de Esdras ocorrem. E são maravilhosos. Né? Eu percebo assim, gente. O que é que eu percebo? Que tudo que foi escrito é algo inspirado. Acontecimento que talvez ali no passado ele nem estava percebendo que aqueles acontecimentos, aqueles eventos ia servir para alguma coisa. Está servindo para os nossos dias. Está escrito, é inspirado. Leia, observe, aprenda, aplique. Se assim como Esdras fez, teve sucesso, e por que não nós? E por que não nós? No capítulo 8, está o registro das pessoas que voltaram de Babilônia com Esdras. E a iniciativa dele de apregoar um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Está no verso 21. O melhor, a melhor atitude quando algo está dando errado, quando você percebe que os muros destruídos, as portas queimadas, as casas derrubadas. Muitas vezes não acontece isso na nossa vida, dentro do nosso departamento, dentro do nosso trabalho que fazemos para Deus. Às vezes a gente percebe isso aí. E qual é o caminho que deve levar para alcançar a vitória? Oração e jejum. Observe que Esdras recusou-se a pedir ao rei exército e cavaleiros para proteger a ele, o povo e a ele. Mas ele confiou no Senhor. Então, a partir do capítulo 9, há a descrição de um grande despertamento espiritual.
o povo se quebranta, confessa seus pecados e chora, prostrando-se diante da face do Senhor. É o que eu percebo que está faltando hoje no nosso século XXI. Está faltando muito ter essa nobre atitude de nós reconhecer as nossas limitações e ser um total dependente da vontade de Deus. Se nós queremos alcançar as bênçãos e vitórias que vêm de Deus, nós temos que entrar no caminho correto. Agora, o livro de Neemias, ele foi escrito no ano 430 a 420. Mas antes de eu adentrar no livro de Neemias, alguns dos irmãos têm alguma opinião a dar. Você que já leu o livro de Neemias ou de Esdras, vocês têm alguma opinião? O que vocês perceberam de valor daquele livro? Se você encontrou algo de interessante, compartilhe aí conosco. Como eu sinceramente, eu vejo a questão da história, dos acontecimentos que eles vivenciaram. Mas eu vejo também os resultados que eles alcançaram. Eu trago também as experiências dele do passado e trago para o meu dia a dia, tanto como pastor, como dirigente de uma congregação, que trabalha com muitos departamentos, e nós, como líder, a gente se preocupa não com um só departamento, mas com muitos dos departamentos. Né? Então, a gente sente, a gente vê, a gente tenta orientar, tenta ensinar, mas muitas vezes os líderes dizem, pastor quer se meter, pastor quer... Não, é porque Deus nos dá uma visão melhor, Deus nos dá um conselho melhor. E é por isso que a gente gosta de compartilhar, né, essas experiências que já andamos e conquistamos as bênçãos. E essas bênçãos nós temos o prazer de compartilhar com os nossos irmãos. Alguém levantou a mão? Se quiser falar, fique à vontade. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, pastor Diogo. Pastor Diogo, pastor Diogo, eu novo convertido, pastor Diogo. Eu li muito Extra e Neemias, né? Aí o que acontecia? O povo da rua dizia muito assim, irmão Raimundo, tu tá perdendo teu tempo. Irmão Raimundo, tu agora só vive na igreja. Irmão Raimundo, tu não tá tendo mais tempo para nada, tu não sai mais para nada. Aí eu só fazia dizer assim, pastor Diogo, eu estou numa grande obra e não posso parar. Eu aplicava aquilo que eu estudava nestes livros, entendeu, pastor Diogo? Muito bem. Muito bem, mano. Viu? Realmente esse é o propósito. Não é só de a gente ter uma experiência do que aconteceu com eles, mas temos que trazer para nós, aplicar para nós também. Isso é importante. Olha aí, os mesmos conselhos que o povo de Israel passaram pelas influências de pessoas que se taxaram amigos, mas o coração deles estava furiosos por ver a alegria do povo de Deus. É o mesmo caso de Irmão Raimundo. Irmão Raimundo também está alegre, novo convertido, estudando a Bíblia. Né? Aí o povo vem com o conselho, rapaz, sou teu amigo, rapaz, tu está perdendo muito tempo, vai trabalhar, vai ganhar teu dinheiro, vai fazer isso. Rapaz, tu está perdendo tempo, né? Aí ele usou uma resposta sábia, a própria palavra de Deus. Olha que experiência aí maravilhosa que o irmão Raimundo passa para nós. Assim também temos que passar os nossos alunos, os nossos irmãos em Cristo. Né? Tudo que você investe,
no reino de Deus, você não perde, você ganha, você conquista. Muito bem, muito obrigado, irmão, por essa sua experiência maravilhosa. Muito bem, irmão. Vamos para um pouco de Neemias. Neemias ele foi escrito no ano 430 a 420 antes de Cristo. Não se sabe por Esdra ou por Neemias. Esse livro encerra a história do Antigo Testamento, pois relata os 3 retornos dos exilados de Jerusalém. É como eu disse aqui, no livro de Esdras, ele mostra os 3 retornos, né? Que o povo de Israel estava exilados, o povo volta, sai do exílio, volta para a sua terra, né? E que nós chamamos de diáspora. Então, este livro ele encerra a história do Antigo Testamento, né? É por isso que é bom você estudar teologia, porque você passa a compreender. Quando eu era leigo do conhecimento, eu estudava essas coisas, eu não compreendia, eu ficava tão confuso. Neemias está lá no meio do lado do Antigo Testamento, e como é que pode estar falando do encerramento do Antigo Testamento? Realmente, né, dentro da história do povo de Deus, aparecem, né, esses homens, esses personagens, mas também dentro deles também tem os profetas menores, que no caso eles aparecem também dentro dessa história aí, os profetas pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos, que no caso eu citei aqui 2, né, no livro de Esdras. Vamos lá. Entretanto, é o livro de Esdras que descreve com mais detalhes os dois primeiros retornos. Já Neemias, apesar do relato dos 3, descreve com mais minúcias o terceiro. Então, Neemias parte da Pérsia para Jerusalém, no ano 445. Vocês se lembram que nós já estudamos a escatologia sobre o profeta Daniel, que Deus, no capítulo 9, no verso 24 e diante, que o anjo fala para Daniel que sai uma ordem, um edito. Né? Foi daí que surge, né, essa ordem através de Neemias para a edificação de Jerusalém, dos muros e da cidade. Então, nesta parte aí da peça, né, Neemias parte da peça para Jerusalém no ano 445, 44 a.C., como governador de Judá. 13 anos após a chegada de Esdras, né, ele aparece. Saiu com a incumbência de reconstruir os muros da cidade e fortificá-la. Vamos lá. A reedificação dos muros de Jerusalém, o avivamento e a renovação espiritual do remanescente que voltara da Babilônia são a essência desse livro. A essência do livro de Neemias é a renovação espiritual, o avivamento e a reedificação dos muros. Que lição maravilhosa! A igreja, nós temos que edificar nossos muros, a nossa proteção. Nós temos que ter o avivamento. O avivamento começa por onde? Pela palavra, a renovação espiritual. Então, tudo isso ocorreu no tempo de Neemias. Então, no capítulo 1, primeiro mostra o sentimento de tristeza de Neemias. Neemias passa a conhecer a situação que estavam os muros e a cidade. Às vezes eu me pergunto, meus queridos,
Por que será que hoje a insensibilidade espiritual está tão forte na nossa vida? Por que será que na nossa vida não está havendo mais aquele avivamento, aquela renovação espiritual que o Espírito Santo quer fazer no nosso meio? Porque a insensibilidade, a ausência do sentimento está saindo do meio da igreja. Tem até um louvor que diz que a moda do lenço não tem mais. Me lembro dos meus tempos mais novos, quando eu era mais novo, a gente tinha o costume de levar o lenço dentro da Bíblia, porque nós tínhamos consciência que quando fosse o momento de buscar Deus, nós tínhamos que chorar, se humilhar nos pés do Senhor. Era um momento tão especial que Deus batizava, renovava, dom de profecias. A gente desejava ouvir a voz de Deus. Aleluia. Precisamos ter esse mesmo sentimento que eu teve Neemias, tristeza, porque ele viu a situação. Interessante que Neemias, ele vivia no bem bom, uma casa confortável, junto à corte do rei Artaxerxes, comia do bom e do melhor. Ele podia nem se lixar. Estou bem aqui, estou comendo bem, o rei me dá do bom e do melhor. Mas percebemos que o líder Neemias, ele mostra uma tristeza por ver, não por ver, mas porque as notícias que ele receberam acerca da cidade, a cidade estava assolada, totalmente em miséria. O conhecimento da situação de sua pátria levou a chorar, a lamentar, a jejuar e a orar. Eu aprendo nesses livros, irmãos, que Deus, através da sua palavra, está nos conduzindo ao caminho que nós tanto precisamos. Nós precisamos ter esse mesmo sentimento de tristeza, como teve Neemias, que levou ele a orar, a jejuar, a lamentar, a buscar a Deus. Ele viu a miséria do seu povo, da sua cidade, dos seus muros, suas portas queimadas. Às vezes estamos no bem bom, irmãos. Nós estamos igual aquela música mudando. Tô nem aí, tô nem aí. O que acontece? Estamos nem ligando. Pra quê? Não é comigo, é com eles. Cadê o sentimento? Cadê o nosso sentimento de tristeza em ver a miséria de alguém? Neemias bem vivendo bem, mas ele se sentiu. E o rei perceber a tristeza de Neemias, indagou o motivo ao que ele respondeu. Está no versículo 3 do capítulo 2. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, lugar dos sepulcros de meus pais, assolados, e tendo sido consumidos as suas portas a fogo? Depois de o rei perguntar qual é o desejo de Neemias. O rei perguntou, por que tu está triste? Teu segredo está triste, está comendo bem bom aí, rapaz. Tu está numa cama confortável,
tu tem todo acolhimento, para mim tu não é escravo, tu é amigo do rei, tu tem todos os bens. E por que tu está triste? Nós temos que sentir as misérias dos nossos irmãos da fé. Vamos ajudar a edificar vidas, a fortalecer os muros de suas vidas, que eles venham sentir um sentimento verdadeiro por Deus. E o rei faz uma pergunta: qual é o teu desejo então, Neemias? Neemias logo responde: eu preciso voltar para ajudar. Eu tenho que voltar para reedificar a minha cidade, Jerusalém. O rei, além de permitir essa saída, Artaxerxes ainda lhe concedeu cartas para facilitar a sua chegada a Judá e madeira para a reconstrução da cidade. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. A partir do capítulo 3, mas já iniciando no capítulo 4, aí já descreve ali a oposição frente à obra. Olha o que é que diz aí. E CD que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Apesar da oposição, a obra não para, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Aleluia. Além da disposição dele e das orações, o que marcou foi o avanço da obra empreendida por Neemias. Foi a sua cautela e a sua vigilância. Olha o que aconteceu. Diz lá no versículo 13 e 16. Os guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos altos, e pus o povo, e pelas suas famílias. Olha aí, ó Deus maravilhoso. Olha aí a vigilância e a cautela. Vigiou em lugares baixos, aonde os nossos olhos físicos, melhor dizendo, não conseguem ver. E também nos lugares altos, aonde a nossa olho espiritual consegue discernir. E também pela nossa família, com as espadas, e com lanças e com arcos. Entendeu que desde aquele dia, a metade dos meus moços trabalhava na obra. E a outra metade deles tinha as lanças e escudos, os arcos e as couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. A igreja precisa compreender esse mistério aí. A igreja do Senhor, as nossas lideranças, o inimigo quer atacar por baixo, por cima e na família. E nós temos que estar preparados. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Depois da obra concluída, os inimigos de Deus ainda intentavam a acusação contra Neemias. Segundo eles, a intenção dele era de rebelião. Entretanto, não se abala com as acusações. Antes, ele põe sua confiança no Senhor, porque ele cria que era dele a obra que estava sendo realizada. Enquanto no capítulo 8 descreve o avivamento espiritual liderado por Esdras, este sacerdote sabia que qualquer avivamento
começa pela leitura da palavra de Deus, a compreensão, a leitura, a compreensão e a obediência à palavra de Deus. E essa leitura foi feita no período de 7 dias, desde a alva até o meio-dia. Leram o livro da lei. Observam que todo o trabalho deles passou 52 dias trabalhando para reconstruir os muros de Jerusalém. Que maravilha! Alguns irmãos querem fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Estou querendo aprender com vocês também, viu? Os irmãos estão entendendo aí o recado de Deus e os estão aprendendo hoje? Quem está aprendendo, dê um amém aí. E quem não está aprendendo, diga misericórdia. Ou estão dormindo, né? Pelo amor de Deus, a aula está tão assim, cansativa. A irmã Aguinaldo está ouvindo aí, está acordado, viu? Deu amém. Irmão Francisco Cardoso deu amém. Vão falando, que eu estou aqui dizendo o nome de vocês. Irmão Raimundo Nonato aí, basta, deu amém. Olha aí, mas não está acordado. Estão aprendendo. Glória a Deus. Irmão Erivaldo, amém. Oh, coisa maravilhosa, né? Quem está aí aprendendo? Antônia Vieira, amém, que maravilha. Como está acordado. Eu não sei, eu sei que o Espírito Santo está entre mim e vocês aí. Eu tenho certeza que conhecimento bíblico, sem o tempero do Espírito Santo, não vale nada. Precisa do tempero do Espírito Santo. Conhecimento sem o Espírito Santo não é conhecimento. Então, eu creio que nesta noite, Deus ele quer falar conosco. E ele está falando conosco através de sua palavra, desses 3 livros históricos, para mostrar o valor da obra, o valor do lugar e também daqueles que adentram a este lugar. Então, eu sempre gosto de dizer, irmãos, crente que não se congrega não é bom. Eu digo por experiência. Já vivenciei e já vi gente vivenciando. E já vi os resultados. São justificativas que não geram edificação. A igreja cristã, ele precisa, necessita se congregar. Agora vamos para o terceiro e último livro, livro de Esther. O autor do livro de Esther é desconhecido, e também a data em que ele mesmo foi compilado, foi no ano 460 a 400 a.C. Os irmãos já perceberam como a ordem de Cristo, para trás, no Antigo Testamento, está em ordem decrescente, quando vai de Cristo até os nossos dias, é de ordem crescente. Então, este livro ele aborda um fato histórico importantíssimo: o livramento do povo hebreu da destruição depois do cativeiro de Babilônia. Observamos aí, gente, que faz um enfoque principal de que se ocupa o livro. É mostrar o cuidado providencial de Deus e como os judeus foram salvos do extermínio. Então, aparecem aqui 5 personagens principais: o rei Assuero, Amã, rainha Martim, rainha Esté e Mardoqueu. Então, quando você desce um pouquinho aí o seu módulo, você vê aí o esboço, né, do livro de Esté. Bom, nesse primeiro personagem, o rei Assuero, né,
que é da cidade de Suzã. Observe que o rei tinha sempre aqueles propósitos, mostrar suas riquezas, sua glória, seu reinado. Então, no 7º dia de festejo, ele ordenou que a rainha Vasti fosse introduzida à sua presença, para que o povo e os príncipes pudessem ver a beleza, né, da rainha Vasti. Porém, uns irmãos conhecedores da história, a rainha Vasti se recusou a vir conforme a palavra do rei. Agora nesse instante, vi agora um pensamento para mim agora. A rainha Vasti e a rainha Esther. Observe que Deus trata com dois povos: Israel e gentil. Observe que 5 prudentes, 5 nécios. E agora você vê uma rainha que ela se recusa a estar na presença do rei. E outra que não era rainha, através de umas orientações do seu tio, passa a desejar ser rainha. E por isso participa de um concurso. Agora me vejo assim como a igreja. A igreja, ela não tinha, antes de ser uma igreja, era do mundo. Mas depois que ela passou a conhecer os planos e os propósitos de Deus, ela desejou em seu coração em estar perto do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É o caso, a atitude de Esther. Ela, quando seu tio soube, né, que o rei tinha destronado, né, a rainha Esther, a rainha Vasti, melhor dizendo, e o lugar de rainha ficou sem ninguém. Ele precisava de uma rainha. Então ele fez o Egito de fazer uma seleção, né, para escolher uma rainha. Aleluia. Essa atitude da rainha Vasti enfureceu o coração do rei. Este questionou com seus sábios acerca do modo como deveria proceder. Os sábios advertiram de que o procedimento da rainha Vasti poderia ser prejudicial, porque serviria de exemplo a outras mulheres desprezarem seus maridos. Então, o rei deveria colocar no seu reino outra mulher. Vocês estão entendendo o mistério aí, irmão? Eu creio que o Espírito Santo está. O que ele passou para mim, está passando para vocês aí. Então, aos olhos do rei, esses conselhos apareceram bons. Portanto, ele ordenou os seus jovens a buscarem moças virgens, formosas à vista, para que ele pudesse escolher uma para substituir a rainha. Mas do que um judeu transportado, cativo para a Babilônia, ouvindo o mandato do rei, apresentou Esther, sua sobrinha. Ela fora levada à casa do rei e alcançar a graça do rei Assuero. Está lá em Esther 2,17. Olha o que é que diz. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. Ei, Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ela alcançou graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça.
e a fez rainha no lugar de Vasti. Eita, mistério grande, gente. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Mas, como diz, nem tudo é bom, né? Sempre vai ter, na nossa caminhada, sempre vai existir pessoas que vai ter ódio, raiva, ciúme, inveja, né? Vai se opor, como no caso aparece Amã, que se encarrega de pôr o coração do rei contra os judeus, dizendo que eles possuíam leis distintas de todos os povos. Por isso não convinha deixá-los viver tranquilamente. O rei autorizara Amã a fazer o que parecia bom aos seus olhos. Olha aí, né, gente? Mas do que eu estava bem informado da situação, do que estava acontecendo. E ele passou a notícia para chegar até os ouvidos da rainha Esther, para que esta pudesse suplicar ao rei pelo seu povo. Todavia, Esther manda dizer a Mardoqueu que, está lá no verso 11, capítulo 4, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão a sentença, a de morte, salvo se o rei estiver para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nesses 30 dias, não sou chamado para entrar ao reino. Lá no verso 14, parte B, observe que há um questionamento entre a sobrinha e o tio, e sabe, e quem sabe se para tal tempo como este, chegar-te a este reino. Aí está o questionamento do tio com a rainha Esther. Então, meus irmãos, observe aqui que penso que a Esther se decidisse a entrar na presença do rei, sem ser chamada por ele. Irei eu ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Olha aí, né? Sacrifício. Porque se ela fosse, sem o rei não mandar, ele podia mandar matar ela. Ela foi contra as leis lá do rei Assuero. Mas ela usou de sabedoria, preparou um banquete, convidou Amã, convidou o rei. E no banquete a rainha denuncia os propósitos de Amã e este é enforcado. Depois de Esther ainda suplica ao rei para que este pudesse revogar o edito contra o seu povo. Ainda tinha um edito e só o rei podia revogar esse edito. No segundo edito, foi permitido que aos judeus que se reunissem e se defendessem, porque existia uma lei que não podia ser revogada. Mas o rei criou outro edito que o povo de Israel podia se defender. Né? Olha que bênção. Interessante que no livro de Esther, né, nenhum outro livro da Bíblia ilustra de forma tão clara a providência de Deus em preservar os judeus, mesmo diante do ódio demoníaco dos seus inimigos. Esther é um livro em que o nome de Deus não é mencionado, porém, é patente e real a manifestação do seu poder no decurso de todo o livro, proporcionando livramento ao seu povo. Sem a nação judaica não haveria o Messias,
que sem o Messias o mundo estaria perdido. Amém, meus irmãos? Que bênção, né, irmãos? Aqui nós estamos encerrando os livros históricos. Eu creio que os irmãos aí deram um pouquinho aí de aprendizado desses 3 livros, Esdras, Neemias e Esther. Os irmãos têm alguma pergunta a fazer? Ou tem algumas observações importantes que, no caso, vocês leram o livro e viram e quer repassar para nós? Eu deixo aberto aí o microfone, os irmãos colocar as suas opiniões, seus comentários. Fique à vontade. Daniel, Oswaldo, irmãos que estão presentes, Magnaldo, nosso coordenador. Fique à vontade. Os irmãos não querem dar opinião, não? Eu vou fazer uma pergunta. O que é que os irmãos aprenderam hoje nesses 3 livros? Por favor, eu queria ouvir a opinião de vocês. Estamos já terminando já a nossa aula. Os irmãos querem falar uma coisa? E Nós, houve apre... silêncio. nós, Diga, aprendemos, nós aprendemos, pastor Diogo, do compromisso destes homens com a obra de Deus. O compromisso que estes homens têm, depois que eles saíram do asilo, o compromisso de levantar a obra de Deus. Entendeu? Né? A gente percebe que eles têm um grande compromisso de começar tudo do zero, a obra de Deus que estava depois que eles saíram do asilo. muito bem. Estou gostando do meu Raimundo, viu? Queria também gostar de vocês também. Estão muito silenciosos. Queria ouvir vocês também, gente. O que foi que vocês aprenderam da aula de hoje? O Raimundo já se pronunciou. A Valdira, São Francisco, São Francisco Cardoso, Gabriele, Marivaldo. Precisamos preservar a sensibilidade para com o Espírito de Deus. Quem mais? Pode falar aí? Pode falar. Diga aí, Aguinaldo. Pode falar, Aguinaldo. Pai Senhor Jesus a todos. Pai Senhor. Eu ouvi silêncio, né? Houve silêncio no céu. O senhor comentou sobre Esther e as atitudes. Achei muito interessante a respeito do pensamento que o senhor trouxe. Mas eu também vejo sabedoria, né? Eu vejo calma na hora de pensar, na hora de falar, tomar as decisões. Então, a gente deve ter isso em mente e não agir por impulso. Acredito que isso é até prudência, né? Não agir por impulso, mas ter calma, ter sabedoria e buscar a Deus as respostas, que Ele tem todas as respostas. É verdade. Gostei. Meus parabéns. Muito bem. Que lição maravilhosa. Olha que coisa como é bom. Que é bom ouvir. E tem outros homens, outras mulheres que tem assim, que tem coisas, que vê coisas que às vezes o professor não vê.
Isso que é muito importante, a opinião de vocês. Porque, às vezes, o professor está ministrando a aula, não percebe. Mas o aluno que está estudando vê. Aí, quando você comenta, soma, né? Vocês querem ficar parar por hoje? Então, parece que quer parar por hoje, gente. Eu quero aqui agradecer a todos vocês. Mais uma vez, pedir desculpas pela ausência do pastor Guilherme. Ele foi convocado, né, para estar presente numa reunião com os pessoal que trabalharam junto com o nosso vereador, pastor Lázaro Cavalcante. Então, ele foi convocado, ele tinha que estar presente, ele pediu mil perdão, mas ele disse que vai depois colocar dentro das disciplinas que virão e vai estar presente. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado pela presença de todos, esperamos ter contribuído aí com vocês nesta carreira para conquistar o conhecimento. Esperamos todos na próxima aula. Vai estar presente nosso presbítero Samuel de Freixeirinha, que é um excelente professor que vai estar ministrando os livros poéticos, né? Na lição posteriores, pastor Laércio Cavalcante e depois nosso pastor Rudinei. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus venha abençoar a vida de vocês e este conhecimento que vocês estão conquistando não só aplique para a igreja, mas também aplique na vida de vocês também, que é fundamental. Muito obrigado por todos vocês, uma ótima noite, fique com Deus e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.